Mas afinal, como diferenciar dano moral de mero aborrecimento? É isso que vamos analisar hoje na nossa lição prática jurídica de número 40, de um total de 365. Todos os dias eu posto aqui neste canal um áudio com conteúdo jurídico voltado a técnicas e práticas para vencer o processo de conhecimento e também orientações, práticas, estratégias para obter sucesso na defesa do executado. Hoje nós vamos analisar o processo de conhecimento, vamos analisar o dano moral. É muito comum o dano moral ser objeto de ajuizamento de ações, na esfera civil. As ações indenizatórias são de bastante número na nossa jurisdição estadual e federal, seja como um pedido principal, seja como um pedido cumulado, com outro tipo de demanda, mas é muito comum depararmos na prática jurídica com pedidos de indenização, de compensação por dano moral. Alguns pontos importantes em relação à identificação das questões chaves dessa matéria devem ser levados em consideração pelo profissional do direito, que vai, no caso concreto, pleitear uma compensação por dano moral em favor do seu cliente. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é que o dano moral, claro, ele é um dano de natureza, extrapatrimonial. Ele não é um dano que pode ser aferível economicamente, ele está, portanto, no grupo dos danos extrapatrimoniais, diferente, por exemplo, do dano material e do dano perda de chance, que são considerados danos de natureza patrimonial. Além do dano moral, fazem parte desse grupo de danos extrapatrimoniais o dano estético, o dano de violação à imagem, o dano existencial e, por fim, o dano moral. Bom, o que caracteriza o dano moral não é a dor, a mágoa, o sofrimento, a angústia. Isso é consequência do dano moral. Portanto, nós temos que partir de um pressuposto sobre o que é o dano moral. E o dano moral ele é conceituado pela melhor doutrina, a doutrina que trata da responsabilidade civil. O dano moral é tratado como a violação de um direito da personalidade que merece uma proteção concreta. Essa definição de dano moral como um direito da personalidade juridicamente protegido engloba o autor de uma ação onde há o pedido de dano moral, que haja na causa de pedir a descrição em relação a qual dos direitos da personalidade daquela vítima, qual direito da personalidade foi lesado, foi violado pela conduta, pela prática de um ato por parte do réu, do demandado nessa ação indenizatória. É muito importante nos atentarmos que o direito da personalidade violado pode configurar o dano moral, e o direito da personalidade é aquele que vai tratar sobre os atributos físicos, psíquicos e morais de um cidadão, de uma pessoa que detém, portanto, direito da personalidade. O direito da personalidade ele está previsto lá entre os artigos 11 a 22, são direitos inatos, direitos que protegem a pessoa humana para que ela exista com dignidade, para que ela exista e tenha a sua vida, a sua integridade física, psíquica e intelectual, o seu nome, a sua honra objetiva e subjetiva, as suas opções sexuais, religiosas, políticas, a vida privada, a intimidade, privacidade, a sua identidade social, a sua imagem, enfim. Temos aí um rol exemplificativo em relação aos direitos da personalidade. Uma vez violado um direito da personalidade, isso pode redundar na configuração do dano moral. O dano moral, portanto, ele é caracterizado por uma lesão a um direito existencial, concretamente merecedor de tutela jurídica. Esse é um conceito que a melhor doutrina traz,
como por exemplo o professor Nelson Rosenwald, e nós temos que observar, isso é importante na petição inicial, qual foi o direito da personalidade violado no caso concreto. Isso tem que ficar especificado na petição inicial, na causa de pedir, na petição inicial. Nós temos muitas deficiências em relação a isso na causa de pedir do dano moral. Bom, mas além de definir o que é um dano moral, como que esse dano moral vai se caracterizar no caso concreto? Como é possível identificar, né, um dano moral de um mero dissabor, de um mero aborrecimento? Bom, tanto no dano moral quanto no mero aborrecimento, nós teremos uma lesão a um direito da personalidade juridicamente protegido. Agora veja, a diferença entre ambos é em relação à intensidade. Quando que se configura o dano moral? O que tem que ser analisado? Primeiro ponto aqui, você tem que analisar a conduta ilícita praticada pelo agente no caso concreto, para você extrair se aquela conduta ilícita que gerou uma pretensão indenizatória, se essa pretensão indenizatória é protegida na ordem jurídica. A partir do momento em que a ordem jurídica protege aquela pretensão indenizatória, nós passamos para um segundo ponto de análise, a intensidade da violação do direito da personalidade. Se a intensidade, ela é uma intensidade no sentido de que a conduta praticada pelo agente extrapola aquilo que é comumente suportado pelo homem padrão médio, ou seja, você vai ter que analisar se aquela conduta imputada ao réu, que teria configurado o dano moral em favor do seu cliente, se aquela conduta comparada com o homem médio, o homem padrão, se ela configura um excesso e não é suportado pelo homem médio, isso configura dano moral. Agora, se essa conduta ela é suportada pelo padrão do homem médio, é essa equiparação que deve ser feita. Se aquilo é suportado por todos, segundo as regras de experiência, isso é um mero dissabor, isso é um mero aborrecimento. Portanto, a diferença aqui está na intensidade da violação do direito da personalidade. Vou dar um exemplo. Se eu estou conduzindo o meu veículo automotor e eu acabo fechando o espaço de um motoqueiro, só que esse motoqueiro consegue fazer uma manobra arriscada ali e evita o acidente de trânsito. É bem provável que esse motoqueiro irá proferir palavrões contra mim, irá me xingar durante esse evento. Vai, então, ofender aí a minha honra. Agora, essa conduta de ofender a minha honra é uma violação do meu direito da personalidade. Isso configura dano moral? Se eu pegar essa mesma situação e eu comparar com o padrão do homem médio, todas as pessoas que passam por essa situação, segundo as regras da experiência, elas se sentem ofendidas a ponto de ajuizar uma ação para ser compensado pelo dano moral alegado? Ou isso é suportado pelo padrão do homem médio? Não, isso é suportado. Então essa situação é uma situação de mero dissabor, de mero aborrecimento. Agora imagine uma outra situação. Imagine uma situação em que eu estou passando por uma porta giratória e a porta trava. Bom, segundo o padrão do homem médio, todo mundo suporta uma porta giratória de segurança para entrar numa agência bancária que tem ali que retirar os seus pertences para que a porta possa ser destravada e a pessoa ingressar numa agência bancária. Esse fato por si só não gera dano moral, é suportado por todos. Agora, diante de um travamento de porta em que um segurança do estabelecimento ou segurança da agência bancária faz condutas ostensivas, né, de verificar o que está acontecendo, exige que a pessoa tire a roupa ou parte da roupa, coloque ela em situação constrangedora na frente de todos. Isso extrapola o que é comumente aceito, isso configura dano moral. Então, a questão é, qual é a intensidade da conduta praticada em relação à violação do direito da personalidade? Se essa intensidade, segundo o comum das coisas, deve ser suportada por todos, num juízo de comparação,
Com o homem médio, nós teremos mero dissabor, mero aborrecimento. Não, aquela intensidade extrapola o que deve ser suportado por todos, isso configura dano moral. É dessa forma que nós temos que analisar, segundo o critério da lógica do razoável, analisado sobre o ponto de vista da razoabilidade humana. Isso tudo, no entanto, tem que estar descrito na petição inicial para que o juiz possa fazer essa análise no caso concreto. Mais que isso, na petição inicial é muito importante também que o autor, na causa de pedir, descreva qual foi a consequência na vida da vítima a lesão a esse direito da personalidade. Como que o dano moral ele influenciou na qualidade de vida daquela vítima? Quais foram os efeitos provocados, né, na vítima em relação à lesão do seu direito de personalidade? Quando se descreve com detalhes, né, qual foi a repercussão do dano na vida da pessoa, isso vai dar fundamento para que o juiz possa, da melhor maneira possível, valorar o valor do dano moral no caso concreto através do critério bifásico já estabelecido pelo STJ. Mas esse é um assunto para um outro áudio, para uma outra lição prática jurídica do dia. Por ora, ficamos apenas na diferença entre dano moral e mero dissabor. Até a próxima, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.